E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, temos um líder isoladaço na tabela do Campeonato Brasileiro, né? O líder está lá, aparentemente tranquilo, solitário, vendo de longe, agora de longe, vendo de longe a galera que tá tentando chegar, mas nunca chega. Esse é o Botafogo, que diferentemente da temporada anterior, embora muito mais badalado em termos de nomes, né, de atletas, diferentemente do ano anterior, em virtude até do que aconteceu, um time que as pessoas estão olhando, um pouquinho mais de cautela. Eu acho que os próprios jogadores, a comissão técnica, o próprio John Textor. O John Textor, eu tenho certeza que ele se emocionou no primeiro turno do ano passado. E dessa vez, mais contido, mais comedido, mais calado, todo mundo observando com muitíssimo respeito. Todo mundo sabe que essa equipe tem um potencial gigante de ser campeã, mas é sempre importante tomar aquela cautela, aquele cuidado. Olha, assim, se conseguir manter essa regularidade, acho que o Botafogo tem tudo para ser campeão brasileiro, né? É difícil a gente cravar, obviamente. Eu disse aqui, né? Natural. Eu até falei ontem, quando eu falava de Corinthians e Palmeiras, eu falei que o Palmeiras não ganha mais o título. Então, naturalmente, o Botafogo seria o campeão, né? Em virtude do que eu falei ontem. Mas eu acho que é sempre importante a gente ter uma certa cautela, porque a gente não sabe como é que a equipe vai reagir diante, por exemplo, de uma conquista de Libertadores, ou até da perda do título. Se o episódio será traumático, como é que os jogadores vão se comportar, se vai ter estado de espírito, e se ganhar, como é que vai lidar com isso, né? Se vai ter cabeça para pôr os pés no chão e falar, pô, tem mais uma competição, não é só curtição. Como é que vai lidar? A gente não sabe como é que vai se lidar, como é que isso vai ser gerido. Então, independentemente do que aconteça, eu acredito muito nessa equipe do Botafogo, acho que pode ser campeão da Libertadores, acho que pode ser campeão do Brasileirão, até porque o rival mais próximo e talvez o mais perigoso está oscilando, né, em um momento em que não deveria mais oscilar, joga apenas uma competição, não tem sentido nenhum o Palmeiras estar oscilando agora. Então o Botafogo ele vai se encaminhando de uma forma na dele, né, fazendo a parte dele, de forma humilde, sem ficar fazendo provocação. O John Textor John Textor ele é um personagem, mas eu acho que já tá começando a fazer cagada, né? Já começa a dar uma provocadinha nos rubro-negros. Eu acho que assim, sem provocar, né, sem fazer marra, sem fazer pose, sem fazer dancinha, é na humildade. Essa equipe tem muito potencial. Não só pelo trabalho do Arthur Jorge, sua comissão técnica, mas pela qualidade dos jogadores que assumiram o protagonismo e vem chamando a responsabilidade. Eu acredito muito nessa equipe do Botafogo. Eu acredito muito. A gente só fica nessas incógnitas do futebol. É porque, de repente, pensar num cenário hipotético que o Botafogo conquista a Libertadores. É um feito inédito. É um feito inédito, cara. Como é que vai lidar os jogadores, os torcedores? O São Paulo, depois de ganhar a Copa do Brasil ano passado, o time perdeu todo o fôlego. Eu me lembro que após a conquista da Copa do Brasil, o São Paulo jogou contra o Palmeiras, sofreu uma goleada histórica e o torcedor são paulino ficou maluco. Mesmo tendo conquistado um título inédito de Copa do Brasil. Então você vê como é que são as coisas. Teve torcedor que queria a queda do Dorival ali. Ah, se for, pô, você tá falando besteira. É verdade. Tomar uma goleada do Palmeiras, assim, é algo que, que os rivais, eles não suportam. Você imagina, o torcedor palmeirense, como é que tá depois de perder pro Corinthians 2-0? O torcedor tá maluco. Tem torcedor que quer a queda do Abel Ferreira. Tem sim, é minoria? É muita minoria, mas tem. Você vai falar que, já deu esse português aí. É assim, cara. E até acho errado falar com esse tom, né? Mas tudo bem. Falar, português, né? Tem nome, tem CPF, né? Hoje deve ter CPF, tem tudo. Então, tratá-lo com mais respeito, né? Mas enfim, eu acho que é uma equipe que tá com as coisas ajustadas.
torcedor, ele tá sabendo lidar com esse momento também. É muito interessante, porque depois que aconteceu ano passado, a gente ficava assim, cara, eu não sei como é que esse trauma será superado. E não só eu falei aqui, eu acho que muita gente, os próprios comentaristas botafoguenses ficavam nessa. Eu não sei como esse episódio será superado. Como 2023 será superado pelo Botafogo. E foi superado, na minha opinião. Independentemente de vir título ou não, foi superado. Soube trabalhar, soube focar no que era necessário, que é o futebol, fez os investimentos da forma correta, não só se a gente falar de jogadores, mas se a gente falar do técnico que lá está hoje. Então, acho que assim, toda a trajetória de 2024 do Botafogo vem consolidando uma equipe que depois do que aconteceu no passado, e muita gente se perguntou o que seria do Botafogo em 2024, tudo que eles fizeram vem sendo executado, vem sendo construído de forma correta, eu acho. De uma forma muito... Assim, ninguém fala em título do Botafogo, você pode ver. Mas todo mundo acredita que ele pode ser campeão. E aí, não falar de... não falar de título, não é numa questão de... Não é num tom de desrespeito. Não é num tom de menosprezar. É num tom de assim, cara, dá pra chegar, mas depois do que aconteceu no passado, ninguém nunca sabe o que pode acontecer. Mas eu tenho certeza que, sei lá, 80% dos comentários esportivos acreditam nesse título do Botafogo. Eu acho que é um título que tá próximo, né? Se conseguir manter essa pegada, esse equilíbrio, essa mentalidade, essa regularidade. É um título que está próximo. Mas a gente sempre vai ficar com aquela. Vamos devagar, vamos com respeito, vamos respeitar a bola, vamos respeitar a competição, vamos respeitar nossos adversários. A gente tem o Palmeiras que está atrás, eles estão irregular, mas vai que nas últimas rodadas eles vencem todos os jogos. É imprevisível, não dá para saber. E aí a gente vai ter que lidar com uma final de Libertadores. E aí, independente do que acontecer na final, a gente vai ter que lidar com esse mix de emoção. Então, assim, são uma série de situações que tá num bom caminho, tá bem pavimentado, mas seguir trabalhando com humildade, com respeito à bola, jogando futebol. Eu acho que isso é o mais legal. O Botafogo joga bola. O Botafogo joga bola. Hoje, se a gente olhar para o Brasil, é a equipe que joga o futebol mais legal. Porque tem regularidade, porque marca muitos gols, porque é ofensivo, gosta do jogo, respeita os adversários, respeita, acima de tudo, o seu torcedor. Porque tem equipes que, como por exemplo, o Bahia, a gente já vai chegar no Bahia, é difícil, cara. É difícil você defender o trabalho do Rogério Ceni hoje. É muito difícil. Já vamos lá, né? Vamos seguir, vamos para lá, vamos para lá. Aqui, ó. Só deixar uma moral aqui, os créditos ao Globoesporte.com, tá? A análise do jogo, fiquem à vontade. Sérgio Santana, né? Ler o artigo, a gente só vai passar pelo resultado, até porque eu tô com um pouquinho de pressa, já falei bastante, né? Quase 10 minutos. São Paulo venceu o Bahia. Deixa eu pegar aqui, ó, os resultados. O São Paulo amassou o Bahia, humilhou o Bahia do Rogério Ceni em plena casa de apostas Arena Fonte Nova. E o Botafogo no Newton Santos amassou o Vasco da Gama. Sim, o Botafogo não tomou conhecimento do Vasco. Não, simplesmente passou por cima. Passou por cima. Isso mostra, fica extremamente evidente a distância que existe entre essas duas equipes hoje. Diferentemente do que a gente viu na Neoquímica Arena, esse jogo aqui foi simplesmente uma massagem de proporções assim, cara, o Vasco tem muita água para remar para chegar perto do Botafogo. Tem muito. Em todos os quesitos, em todos os âmbitos. E aqui, cara, que eu falei, assim, o Rogério Ceni, ele é freguês de duas equipes no futebol brasileiro hoje, o Flamengo e o São Paulo. É impressionante o tamanho da freguesia. Quem acompanha a gente aqui sabe o quanto que eu gosto do Rogério Ceni e respeito ele como atleta e como treinador. Inclusive, em vários momentos defendi o Rogério Ceni, dizia que ele era um dos melhores treinadores da nova geração. Eu acho hoje que o Rogério Ceni está precisando se reciclar. Eu acho que assim, já deu tempo dele maturar, dele entender o esporte, dele entender a modalidade, né?
o campeonato onde ele tá jogando, ele tá várias temporadas treinando clubes da Série A. Eu acho que já deu. Ele teve material humano para trabalhar. E, cara, assim, temporada após temporada, ele não consegue minimamente competir quando ele joga contra o Flamengo e quando ele joga contra o São Paulo. Assim, ou eu hoje, se eu fosse gestor de futebol de alguma equipe, eu pensaria 2 vezes antes de contratar o Rogério Ceni. Dependendo dependendo das pretensões. Se é para treinar um clube que vai brigar na parte de baixo da tabela, eu acho bom. Agora, se é um clube que vai brigar Libertadores, título, Rogério Ceni para mim hoje é um cara superado, infelizmente, né? Eu gosto muito do profissional, mas é um cara superado. Se você não consegue minimamente competir, não é nem jogo, não é nem ganhar, é competir contra o São Paulo e contra o Flamengo, que são duas equipes que estão sempre. Que o São Paulo acho que vai brigar ali sempre para a área de Libertadores e o Flamengo sempre pelo título. Então, se você tem pretensões de se classificar para a Libertadores, você tem que ganhar o São Paulo. Se você tem pretensões de ser campeão brasileiro, você tem que brigar de frente bater de frente com o Flamengo. Não precisa ganhar, tem que competir. E o Rogério Ceni não consegue competir com essas duas equipes. Então, assim, eu falei e volto a repetir. Se for para treinar clubes com pretensões mais baixas, salvar do rebaixamento ou buscar uma classificação para a Sul-Americana, acho que ainda segue sendo um treinador importante, relevante. Mas se você quer outra pegada, treinador para brigar por ponta de tabela, competições internacionais, o Rogério Ceni para mim hoje, infelizmente, né, eu não gosto de falar isso, ele é um treinador superado. Ele precisa rever muita coisa, né, ele precisa rever muita coisa no seu trabalho, na forma de trabalhar, na forma como ele pensa o jogo, porque ele não consegue competir contra duas equipes. E eu repito, São Paulo e o Flamengo. E aí abre até margem para o torcedor do Bahia e de qualquer equipe que ele treine e fala, cara, só porque foi torcedor, só porque foi jogador e do lá é torcedor, ele não vai, né? Ele entrega o jogo. Isso, cara, tem torcedor do Bahia que pensa isso. Você acha que não? Tem torcedor que pensa isso. Cara, só porque foi do lá é torcedor, vai entregar o jogo para os caras se classificar para Libertadores. Esse cara não pode ser treinador do Bahia. Levantam-se questionamentos que, poxa, você para pra pensar e fala assim, pô, o torcedor tá emocionado. É injusto. Mas ele tá na sua razão. Ele tá na sua razão. Porque não há um precedente para virar para Rogério Ceni. E aí, mano? Quando é que você vai repetir aquilo lá? Não existe. Simplesmente não tem histórico. Não tem histórico do torcedor virar e falar, Rogério Ceni, nós vamos te bancar porque ano passado vocês meteram 3-0 no São Paulo. Não existe esse precedente. É temporada após temporada, é empate ou derrota. É empate ou derrota. É complicado. Fica cada vez mais difícil a manutenção do trabalho. O torcedor tá na bronca, né? Colocaram um bonequinho com a cara do Rogério Ceni lá em Salvador, tudo mais. Como é que você vai falar pro torcedor? Vamos ter calma, vamos ter paciência. Tá ficando cada vez mais distante. Tava aqui brigando pela Libertadores, agora já nem tá mais. O São Paulo chegou a 54 pontos, o Bahia tá com 46. É uma catástrofe, na minha opinião. Essa campanha, essa reta final de campanha do Bahia é uma catástrofe, na minha opinião. Difícil, a gente sempre fala, pô, tem questões de estrutura, de infraestrutura, logística do transporte, que dificulta um pouco a equipe do Bahia. Mas essa reta final do Bahia é simplesmente uma decepção. É uma decepção. E pro São Paulo, que tá buscando a Libertadores, eu acho que, cara, seguir nessa pegada, né? O campeão da Copa do Brasil pode estar aqui, ou tá bem encaminhado. E se for o Flamengo, abre mais uma vaga. Ainda não, né? Não abre não, porque o Flamengo nem tá no G4. Vai ter que buscar mais. Tá perto, né? Tá perto, vai ter que buscar mais se quiser se classificar direto. O Flamengo tá numa boa situação. E aí a gente pensa em Botafogo ou Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, né? O único cenário interessante de de abrir um G8 seria o Botafogo ser campeão da Libertadores. Para quem tá buscando aqui, né? Seria o Botafogo ser campeão da Libertadores. Abriria mais uma vaga, viraria G5, pensando no cenário hipotético, tá?
todo respeito ao Galo. A gente também vai deixar nossa moral ao Galo também. A gente só tá falando, quem tá aqui tá pensando nessa situação. Pô, se o Botafogo é campeão da Libertadores e o Flamengo campeão da Copa do Brasil, vai abrir G8. E o G6 se classifica direto para Libertadores. Nesse formato atual, né? Nesse formato atual, se ficasse dessa forma o campeonato. Mas claro que o Atlético pode ser campeão das duas competições também. Copa do Brasil, falei e vou repetir, acho que ficou difícil. Mas a Libertadores está em aberto. E tá jogando bola na Libertadores. Tá jogando. Só finalizando, deixando uma moral pro torcedor. Obviamente que a gente tá só ilustrando situações de tabela e o que a galera aqui do G8 tá torcendo para que aconteça, né? Você acha que não? Eles querem G8. O torcedor do Bahia hoje tá pé da vida, tá pá com o Rogério Ceni. Eles querem que abra um G7 pelo menos no mínimo para pegar uma pré-Libertadores. E eu não sei não, cara, do jeito que tá indo o trabalho do Rogério, é capaz de nem ficar no G7. A situação é difícil, né? O Campeonato Brasileiro é duro, né, gente? Ó, eu vou finalizar por aqui, galera. Finalizando por hoje. Hoje vão ter Cruzeiro e Flamengo, tá? E vamos ter Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Duas equipes que vão se enfrentar no final de semana. O jogo da volta da final da Copa do Brasil. Por hoje eu vou encerrar. Galera, vocês que nos acompanham até aqui, peço para deixar aquela famosa moral. Hoje com um pouquinho de pressa. Finalizo rápido. Assim tem que ser. Mas faz parte. Amanhã nós estamos de volta para comentar um pouco dessas duas partidas, tá? Grande beijo, grande abraço e até amanhã. Tchau.